programa de hoje fala sobre as lutas femininas no Brasil. Nesse debate participam aqui comigo Sônia Maria Coelho Gomes, integrante da SOF, Sempre Viva, organização feminista, e da Marcha Mundial das Mulheres, e Thaís Lapa, socióloga e pesquisadora na temática de gênero. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. O número de estupros registrados no Brasil em 2012 foi maior que o de homicídios dolosos, segundo dados da 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com a pesquisa, o país registrou 50.617 casos de estupro em 2012, o que significa um aumento de 18,17% em relação a 2011. Apesar de alguns avanços da legislação, como por exemplo a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher ainda é uma questão social grave, gravíssima. Como vocês pensam o enfrentamento desses problemas? Sônia? Então, você sabe que a luta contra a violência é parte da agenda do movimento feminista há muitos anos e da Marcha Mundial das Mulheres. A própria Lei Maria da Penha é fruto, né, da luta das mulheres, mas a gente tem falado, a lei sozinha, né, não resolve o problema da violência. Nós precisamos muitas mudanças estruturais na nossa sociedade, mas a gente precisa ter políticas públicas que funcionem. E, nesse sentido, em 2012, né, foi organizada no Brasil a CPMI da violência contra a mulher, da qual, né, nós participamos bastante, apresentando documentos, dossiês para essa CPMI. Essa CPMI fez um relatório final, agora em julho, apresentou as recomendações. Então, você pega o estado de São Paulo, que, por exemplo, foi um dos estados que na violência sexual cresceu. A violência sexual cresceu no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e, se não me engano, em Brasília também. Foi onde mais cresceu a violência sexual. Você olha do ponto de vista da política pública do estado de São Paulo, você não tem uma política pública organizada, implementada, tanto que a CPMI fez várias recomendações para o governo do estado de São Paulo, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, né, para a Secretaria de Segurança Pública. Por exemplo, em 2012, a gente viveu toda uma situação no estado de São Paulo de reengenharia das delegacias. Eles estavam acabando com as delegacias da mulher no interior de São Paulo, no momento que a violência está se interiorizando, principalmente a violência sexual. Então, assim, para combater a violência, né, nós precisamos de toda a sociedade atuando. Nós precisamos das mulheres construir solidariedade, né, movimento auto-organizado lutando. Nós precisamos que todos os movimentos coloquem na sua agenda, na sua pauta, a luta contra a violência, mas é imprescindível que os estados, que o governo, né, tenham recursos e façam políticas, campanhas preventivas, porque nós acreditamos muito na prevenção. Nós queremos que a violência não aconteça, nós não queremos que as mulheres apanhem e tenham um monte de delegacia para ela ser atendida. Isso não nos interessa, interessa que as mulheres não apanhem dos homens. Então tem que ter campanha, né, para constranger os agressores, para prevenir, né, tem que ter políticas articuladas. Esse é um problema que detectou a CPMI. Você não tem redes estruturadas, políticas articuladas, né, que aquela mulher tenha um atendimento integral, que ela possa quebrar esse ciclo da violência, né, que ela possa aceder a um aluguel social, a uma moradia. Tem ao que recorrer, né? Ao que recorrer. E ao que recorrer. Então, nós estamos lutando, não é que não tem nada, né? Não é que não tem nada. Já tem algumas coisas, fruto da luta, do ponto de vista federal, tem um Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência, que a gente aqui no estado de São Paulo, nós tivemos que na época fazer uma luta contra o governo Serra para que ele assinasse o pacto, porque o pacto significava verbas federais para o estado de São Paulo,
né? Demorou, ele assinou. Aí, por razões políticas, Por ele não queria razões assinar. políticas, não queria assinar, porque esse é um problema, né? Porque hoje muitos recursos para os programas, para os As programas políticas de políticas sociais, eles vêm de verba federal. Então, se o governo municipal ou estadual não assume, então o Estado perde, né, aquelas verbas. E na questão da violência, foi assim, hoje o Estado de São Paulo assinou o pacto, mas também o Estado de São Paulo ele não tem uma rubrica específica ou uma secretaria de mulheres que você fala ali tem recurso para essa política. E eu falo isso porque nós acompanhamos o projeto de orçamento do governo do Estado aqui de São Paulo e eles alegaram isso. Que tinha recurso em várias secretarias, mas não conseguiam apontar exatamente onde estava o dinheiro. Todo mundo sabe que não se faz política com blá, blá, blá. Você faz política com recursos. E do ponto de vista da sociedade civil, dizer, como enfrentar questões como essa, de um aumento no número de estupros, de crimes sexuais, a sociedade civil pode se mobilizar ou pode responder a isso de que modo? Né? Para além das políticas públicas, além de se organizar para exigir as políticas públicas, os recursos necessários para comprometer os poderes públicos, ok, que foi o que a Sônia destacou com bastante ênfase. Do ponto de vista da nossa cultura, da nossa vida cotidiana, das relações entre as pessoas, que cenário é esse que estimula esse tipo de violência? Então, a gente tem um cenário de reprodução e de naturalização da violência que precisa ser combatido, né? Então, é papel dos movimentos sociais, a Sônia até mencionou isso, né? Todos os movimentos sociais, aí não são só os movimentos feministas, né? Nós precisamos de aliados nessa luta contra a violência contra a mulher e contra a banalização da violência, né? E contra, né, todas as discriminações que a mulher sofre. Então, um dos pontos seria esse, né? Todas as organizações que se comprometem a lutar contra as desigualdades e as injustiças, que elas incorporassem e não banalizassem ou considerassem secundária a luta feminista, a luta das mulheres e porque, assim, se a gente for pensar numa sociedade melhor do que essa, a gente precisa pensar numa sociedade onde as mulheres não sofram violência, né? Isso tem que ser considerado incabível para qualquer pessoa que quer transformar essa sociedade, né? A gente está falando da mercantilização das relações, da saúde, etc. Perpassa por uma transformação social, por uma sociedade mais justa. Eu queria colocar nesse ponto o seguinte, quer dizer, e a mídia? Porque a gente vê assim como a gente vê com a criança uma espécie de invenção de uma criança que é um adulto em miniatura, de uma criança que está totalmente cercada, tomada por um mundo de consumo, isso também vale para a mulher, tanto no campo, digamos, vale para o homem também, mas muito fortemente para a mulher. O lugar da mulher, então a mulher que é bonita, a sensualidade, o corpo, a ideia da mulher, então, como objeto sexual, né? Coisas desse tipo, quer dizer, essa cultura, esse ambiente simbólico que se constrói, de certa maneira ele não fermenta o campo onde parece que a violência contra a mulher fica permitida, ou no mínimo cinicamente consentida, Sônia? Claro, a gente inclusive tem denunciado bastante, o movimento de mulheres tem trabalhado bastante essa questão, né, de como da cultura machista, né, e misógina que nós vivemos, e como muitas vezes os meios de comunicação reproduzem a violência, de como as músicas reproduzem a violência, seja as novelas, programas de humor. Então a gente tem feito muitas ações em relação a isso, porque tem sido um cenário bastante difícil. Thaís, eu não tenho nada, na verdade, acho que queria deixar isso claro. Quer dizer, a minha questão não é com a sexualidade feminina, o masculino, etc. A sexualidade existe, é importante que ela seja mostrada. O problema é a vulgarização, a coisificação. E aí, quando você coisifica a mulher, né, torna a mulher um objeto de uso do homem, ou do mercado, ou da marca XYZ, parece que ela pode ser disponível para qualquer fim. Isso, de certa maneira, subliminarmente, não estaria, de algum modo, também alimentando essa conivência com a violência?
Sim, sim. Então, é uma das pautas que a esquerda tem que assumir, né? Que todos os lutadores por uma sociedade melhor, como eu estava falando, precisam assumir é a democratização da comunicação, né? A gente vive num país onde os meios de comunicação estão concentrados em pouquíssimas famílias e a gente não tem democracia no acesso às informações que a população obtém, né? E assim, as mulheres são muitas vezes associadas a objetos para você fazer propaganda. Então, você vai vender uma marca de cerveja que tem associado um corpo de mulher. Você vai vender um carro, tem que ter uma mulher seminua. Qualquer objeto de venda, você vende junto com a imagem da mulher. Então, a imagem da mulher se torna um acessório e um acessório totalmente banalizado, totalmente mercantilizado. Então, né, a gente do movimento feminista tem uma das pautas prioritárias o combate à mercantilização do corpo da mulher, porque ele também faz essa abertura, assim, cria no imaginário da sociedade de que as mulheres são objetos que você pode pegar quando você tiver vontade, você pode mexer com a mulher na rua e isso não pode ser considerado nenhum problema, né? Quando, na verdade, muitas mulheres, tanto na rua quanto no local de trabalho, acabam sofrendo efetivamente assédios, né? Então, as mulheres não podem nem reclamar, inclusive, né? Porque estão sendo elogiadas, etc. E, na verdade, aquilo que eu estava falando até no começo, né? A palavra da mulher não é levada em consideração. A mulher se incomoda com muitos assédios que ela sofre na nossa sociedade, mas como eles são banalizados e são legitimados principalmente por esses grandes meios de comunicação, a sociedade parece que trata como se fossem relações normais, né? Inclusive como se a mulher estivesse sendo elogiada quando está sendo assediada. Se fosse a mulher fazendo este uso, quer dizer, a mulher mostrar erotismo como homem, né? Tá tudo certo, a meu ver, né? Não tem problema nenhum. O problema é quando eu transformo isso numa espécie de espetáculo de coisificação e de desqualificação de um lugar social em nome de uma objetificação, né? De torná-lo um objeto de consumo, de uso, de imaginação para o homem dispor como quiser, tá certo? Aliás, entrou aqui uma pergunta da Flávia, de São Bernardo do Campo. Sônia, ela pergunta o seguinte: sabemos que a violência com relação às mulheres na área rural é crescente, segundo informações da Via Campesina. Vocês afirmam que não há uma rede de proteção à mulher no interior do estado de São Paulo. Por que isso ocorre? Haja vista que estas mulheres ficam desprotegidas no final. Então, uma das coisas que nós temos discutido e discutimos muito também a partir da Marcha das Margaridas foi exatamente que as políticas públicas e a Lei Maria da Penha e todos esses equipamentos de atendimento à violência, eles ficam muito concentrados nas capitais, chega pouco no interior e principalmente lá na roça, no campo. Né? E a partir dessa discussão, a gente propôs na última Marcha das Margaridas, que foi em 2011, né, que o governo federal propusesse unidades móveis de atendimento à violência no campo. Né? Então, em alguns estados isso já iniciou, alguns estados já estão recebendo essas unidades são ônibus, que vai para o campo e que tem toda a condição, né, de atendimento ali, das denúncias, de acolhimento. Agora, você tem que discutir também a violência a partir da realidade que nós estamos inseridas. Né? Então, no campo, o que você tem no campo? Né? Você tem uma escola, você tem uma unidade básica de saúde, né? Você tem um sindicato rural. Todas essas instituições que estão ali no campo têm que, de alguma forma, se envolver com a questão da violência contra a mulher. Porque essas unidades móveis, claro, é uma política importante que está iniciando no Brasil, fruto dessa reivindicação. É uma presença do Estado. É uma presença do Estado. Mas os outros equipamentos exatamente. Mas os públicos outros precisariam equipamentos, se envolver. Exatamente, precisa incorporar essa temática e precisa desenvolver, a partir da sua realidade, como é que você apoia aquela mulher, como é que você denuncia. Eu, por exemplo, já fiz um trabalho com as mulheres do Amapá, Amapá não, desculpe, já fiz no Amapá, mas em Roraima, com indígenas em Roraima. E como é que a gente discutiu com as mulheres lá, em Raposa Serra do Sol, a questão da violência? Não tem como, elas não vão sair de lá para uma delegacia, né, em Boa Vista. Então, elas começaram a pensar
né, quais eram as estratégias que elas tinham ali que podiam trabalhar para evitar que as mulheres sofressem violência, desde levar denúncia para os seus espaços coletivos, desde formar grupos de mulheres que vão buscar aquela mulher, acolher aquela mulher que está sofrendo violência, apoiá-la, discuti-la e fortalecê-la, para que ela na comunidade possa denunciar publicamente, e medidas de punição, né, porque muitas vezes tem que ter punição, né, de punição daquele agressor a partir das regras da própria comunidade também, que ali no caso era a comunidade indígena. Mas no campo tem que pensar, a partir da realidade do campo, como é que você faz, que estratégias nós temos que ter. Porque tem uma coisa no campo que é muito mais difícil, porque no campo as relações entre os vizinhos, entre as pessoas, elas são muito mais fortalecidas do que somos nós aqui. Às vezes a gente mora num prédio aqui na cidade, você não sabe quem está em cima nem quem está embaixo. No campo não, você mora a 2, 3 quilômetros, mas você conhece muito bem aquele vizinho, aquela vizinha, são compadres, são comadres, tem uma relação de amizade muito mais profunda. Então, é muito mais difícil a coisa do meter a colher. Então, tem que ter um trabalho, né, das mulheres, de organização de grupo, para se fortalecer. A gente tem que pensar... Para a gente não manter um silêncio da omissão. Quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio. Tem que fazer mais um intervalo e a gente já volta.